A galinha, depois de ter a cabeça cortada, ainda corre pelo quintal e bate as asas por um tempo. Algo parecido acontece com a velha Europa. Vamos enviar tropas para a linha de separação entre a Rússia e a Ucrânia, mas não há tropas. Nós vamos pagar pelas armas que os Estados Unidos vão fabricar para a Ucrânia e fornecer, e nós vamos comprar e dar dinheiro para a Ucrânia. Não, nós vamos agir como uma frente unida, mas não há unidade. Vamos ajudar vocês a se reerguerem e se entrarem na União Europeia. E assinam um acordo de que os novatos não competirão com a França e a Alemanha. E terão que fazer isso. Praticamente desmontar e vender as fábricas e queimar sua frota pesqueira, se é que eles têm uma. Nós vamos lhes dar esmolas. Não vamos deixar produtos estrangeiros entrarem para que vocês só possam comprar nossos produtos. Não permitiremos o fechamento e demissões em indústrias deficitárias. Vamos subsidiá-las. A França está em um tufão político. A Assembleia Nacional, esse é o parlamento francês, sim, votou pela destituição do primeiro-ministro e do governo, principalmente por desperdiçar recursos em impostos desnecessários. Ou seja, os contribuintes, por exemplo, não querem dar dinheiro para a imigração de centenas de milhares, milhões, que já estão chegando de outros países, da África, do Oriente Médio e assim por diante. Todo tipo de iniciativas idiotas sobre viagens ao redor do mundo, aquecimento global, que supostamente o ser humano pode parar. Programa de apoio para quem deseja fazer a transição de um gênero para outro. Ou seja, o dinheiro é gasto como se marinheiros completamente bêbados tivessem acabado de desembarcar. Na Inglaterra, o povo saiu em greve por causa da entrada de imigrantes no país e da perda de empregos dos cidadãos. Continuação. As consequências positivas são as prisões de imigrantes ilegais que apoiavam o Hamas e outras organizações terroristas. E também a decisão de acomodar os recém-chegados, ou seja, os estrangeiros em bases militares e não mais nos centros das cidades. Na Itália, Grécia, Espanha, até mesmo na Sérvia, eles estão passando pela mesma crise, pelos mesmos motivos. A Europa, em setembro de 1925, estava realmente tomada. Então, acabou de chegar setembro e ela já está tomada por uma onda de greves, barricadas de transporte, protestos políticos. A maioria da população exige o fim do desperdício de recursos com imigrantes e guerras alheias. Talvez seja uma reação do povo ao fato de que a Europa agora tem que financiar o armamento americano que vai para a Ucrânia. Ignorando as exigências dos eleitores, o primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, veio e declarou que continuará fazendo tudo exatamente igual. Recebeu Abbas, que é o líder da autoridade palestina. Continuação. No dia 6 de setembro, 17 barcos com 1.097 migrantes chegaram à Inglaterra. Foi recebida e acomodada por Narcomlena Napuena. Receberam dinheiro e foram perguntados para onde gostariam de comprar passagem, para onde na Inglaterra gostariam de ir. Isso foi depois que Keir jurou que não aceitaria mais imigração ilegal. Saíram para comer e beber. E aqui está o ministro da Defesa britânico deles. Israel tem o direito de se defender e eliminar terroristas, mas não tem o direito de atirar sem motivo. Mas afinal, como então eliminá-los? Mas ele não disse como. Eles são judeus que inventem alguma coisa. Tipo se envenenarem sozinhos ou todos se afogarem no mar e aí o conflito acaba.
Isso é um reconhecimento de que vemos o direito de Israel de se defender, mas uma nova ofensiva militar em Gaza simplesmente está errado. A fome artificial em Gaza, que exige um fluxo de ajuda junto com a libertação de todos os reféns restantes, e é exatamente nisso que estamos trabalhando há... Por que os reféns ainda não foram libertados? Você não está trabalhando nisso? Isso não é visível, sim, está em algum lugar lá no fundo, e nós temos que acreditar nisso e não atirar nos pobres ou ricos árabes. O Ministério da Defesa francês enviou uma carta ao hospital para se preparar para vítimas militares em massa por volta de março de 2026. Repito, o Ministério da Saúde da França enviou uma carta ao hospital para se preparar para militares em massa. Vítimas, ou seja, ferimentos, arranhões, contusões e coisas do tipo, por volta de março de 2026. Você está esperando alguma guerra nessa época? Todos eles estão esperando. Então eles disseram, mais ou menos em março, os médicos informaram, é isso que significa. Supõe-se que haverá milhares de feridos. Então, imediatamente surgiram rumores no Ministério das Relações Exteriores de que Merkel quer provocar Putin. As palavras de Macron, quer dizer, não Merkel, Macron, do que eu estou falando, quer provocar Putin. As palavras de Macron eram diferentes dessa carta. Ele afirmou, queremos evitar confronto e guerra. E, ao mesmo tempo, o ministro dele enviou uma carta dizendo, esperem alguns milhares de feridos. Tudo bem. Na verdade, ele acrescentou que Putin é um ogro. Lembram o que é um ogro, né? Que para continuar existindo precisa matar e devorar suas vítimas. Mas não haverá guerra, apesar de avisarmos aos hospitais que em março haverá. A coalizão dos dispostos, ou coalizão dos voluntários, pode se traduzir assim, se reuniu para mostrar à Rússia sua frente unida. Em Paris, a coalizão dos dispostos negociou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que 26 países se comprometeram a fornecer garantias de segurança à Ucrânia após a guerra, caso seja alcançado um cessar-fogo. Ouça. Nos próximos dias, vamos finalizar o apoio americano a essas garantias de segurança. Os Estados Unidos, como mencionei, estiveram envolvidos em cada etapa do processo. Bem, a Casa Branca diz que o senhor... Zelensky e Trump já falaram por telefone antes. Autoridades dos Estados Unidos da América e Europa cogitam sanções secundárias que afetarão países que negociam com a Rússia. Trump diz que a Europa deve parar de comprar petróleo russo e exercer pressão econômica sobre a China. EM. Lisabel explicará o plano europeu do pós-guerra, direto de Paris. O presidente Macron diz que agora há 26 países na coalizão dos interessados que se comprometeram a permanecer no território da Ucrânia após o acordo. Isso ocorreu após a reunião da coalizão, com membros por videoconferência e outros presentes em Paris nesta quinta, além de uma longa ligação do grupo com o presidente Trump. Muito poucos detalhes surgiram sobre como exatamente serão as garantias americanas, o chamado backstop. Segundo o presidente francês, esses detalhes serão definidos nos próximos dias. O principal, segundo ele e o presidente ucraniano, é que mais países prometem ir à Ucrânia quando houver acordo de paz. No momento, é claro, não há a sensação de que o encontro trilateral que o presidente Trump esperava organizar com a participação dos presidentes da Ucrânia e da Rússia esteja perto de acontecer. O presidente Macron volta a pedir ao presidente russo que tente sentar-se à mesa de negociações. Essas garantias de segurança, que estão sendo analisadas principalmente por esse grupo europeu, são realmente destinadas a mostrar que eles levam a sério as questões técnicas que agora discutiram em detalhes, para garantir à Ucrânia a capacidade de manter sua estabilidade e independência. Mas há um problema simples: quem vai pagar? Fontes afirmam que são necessários 83 mil soldados para manter a linha de separação. Outras dizem que menos de 120 mil não seria possível. O que são soldados em prontidão entre as tropas da Ucrânia e da Rússia? Continuação.
Parece que a Europa, que vai enviar soldados, dar dinheiro e comprar armas dos Estados Unidos, da América, para continuar ou terminar a guerra, na verdade não tem dinheiro nenhum. Desculpe por rir, os Estados Unidos da América também concordaram em fornecer dados de espionagem. E alguns afirmam que haverá cobertura aérea para as tropas de paz. Eu suspeito que nos Estados Unidos eles sabem que a Europa não conseguirá enviar nenhuma tropa de paz. Conosco. Agora estamos com Nick Payton Walsh. Então, Nick, 26 países concordaram com essas garantias de segurança. Como isso funcionará na prática e qual o papel dos Estados Unidos da América aqui? Há uma enorme quantidade de coisas que não sabemos sobre isso. Sabemos o significado psicológico de países europeus, como França e possivelmente Reino Unido, declararem que vão posicionar tropas na Ucrânia. A Rússia já rejeitou isso como princípio, mas para os ucranianos são grandes potências militares europeias dizendo que vão apoiá-los de forma física. Participação americana, Donald Trump garantiu que não enviará tropas ao solo, mas eles darão o chamado apoio de retaguarda europeu. Isso inclui militares, logística, inteligência, o que é importante, apoio militar em terra, além de poder aéreo. Se um acordo de paz for alcançado, o que ainda parece distante, pode haver um congelamento na linha de frente. Os americanos podem usar suas poderosas forças aéreas para desafiar a superioridade russa na linha de frente e congelar o céu, interrompendo ataques noturnos de drones e mísseis. A mídia mencionou criar uma zona desmilitarizada em Donbass na linha de frente, mantendo exércitos a 30, 40 quilômetros de distância. Basicamente, essa é a distância que os drones conseguem percorrer atualmente. Zelensky recusou, dizendo que pedem para a Ucrânia recuar e favorecer os russos. E são justamente os drones que estão criando essa zona desmilitarizada, a chamada zona cinzenta, como eles a chamam. Não sabemos muitos detalhes, mas é provável que tropas europeias estejam na capital, possivelmente em cidades grandes como Dnipro. Eles mencionam proteger portos, inclusive Odessa, mas será que estarão na linha de frente? Quase certamente não. Eles estarão lá apenas como apoio psicológico aos ucranianos, dizendo que a Europa e, na verdade, a OTAN apoiam vocês, mas na prática não participam dos combates. Será que a Europa finalmente, depois de quase 70, 75 anos de dormência, voltou com novas forças ao cenário mundial? Vamos lembrar, afinal, o que realmente tornou a Europa grandiosa. Por que os europeus conquistaram o mundo? 1000 anos atrás, eles eram completamente impotentes, mas em 1914 já tinham conquistado 84% do planeta. Porque foram eles que chegaram ao topo, e não os chineses, japoneses, otomanos ou sul-asiáticos que durante séculos foram muito mais desenvolvidos? Essa questão intrigou historiadores e cientistas sociais, mas até agora eles não chegaram a uma resposta satisfatória. E essa questão é importante porque o poder da Europa determinava quem tinha colónias, quem participava do tráfico de escravos, quem enriquecia e quem permanecia na pobreza. Jared Diamond sugeriu que o domínio da Europa se explica pela industrialização e pelas doenças. Os europeus foram os primeiros a iniciar a industrialização, mas já haviam conquistado 35% do mundo antes mesmo de começarem a se industrializar. Então, o que contribuiu para o sucesso da Europa? A liderança que eles assumiram no desenvolvimento de tecnologia, armas e navios armados foi fundamental porque isso permitiu que eles conquistassem o mundo. Mas todas as outras grandes civilizações da Ásia usavam a mesma tecnologia e lutavam com armas tão frequentemente quanto os europeus. Assim, a liderança dos europeus não pode ser explicada pelo fato de travarem mais guerras do que outros líderes da Eurásia. Os incentivos políticos os levavam não apenas a guerrear, mas também a gastar enormes somas nisso. Sim, eles também construíam palácios, mas até mesmo 2%, cerca de 2% de sua receita tributária, todo o resto era gasto em guerras. Os líderes de outras partes da Eurásia enfrentavam incentivos completamente diferentes e não podiam gastar tanto com guerras. E por isso eles não desenvolveram a tecnologia da pólvora tão profundamente quanto os europeus. E por que eles enfrentaram incentivos políticos tão diferentes? A resposta decorre do modelo econômico, dos incentivos políticos e das mudanças tecnológicas.
Esse modelo destacou as condições sob as quais a tecnologia da pólvora seria aprimorada. E essas condições existiram na Europa Ocidental o tempo todo, desde o surgimento das armas de fogo. Isso não ocorria em outras regiões da Europa Ocidental, por isso os europeus dessa área avançaram mais na tecnologia da pólvora que outros povos. No leste asiático, por exemplo, a China frequentemente era a força dominante, e por isso seus rivais não ousavam desafiá-la nem forçá-la a gastar muito com guerras. E por isso, os chineses, no final das contas, não avançaram a tecnologia da pólvora tanto quanto os europeus? Agora, por que os incentivos políticos na Europa eram tão diferentes? A resposta está na história política da Europa. Após a queda do Império Romano, a Europa passou por uma espécie de anarquia, semelhante ao que vemos hoje em lugares como o Afeganistão ou a Somália, uma anarquia que durou séculos. Essa anarquia impediu que uma força dominante como a China surgisse na Europa. Ela também garantiu a divisão da Europa em forças hostis que lutavam entre si e gastavam muito com guerras. Agora, tudo poderia ter sido diferente. Se, por exemplo, os mongóis não tivessem invadido a China poderia ter sido dividida em potências hostis. E hoje poderíamos estar nos perguntando por que a China conquistou o mundo em 1914. Interessante, ou seja, o fato de a Europa não ter se unificado como a China e estar sempre em guerra dentro do seu próprio continente levou ao desenvolvimento de tecnologias ao ponto de os países europeus se tornarem os melhores guerreiros, digamos assim, assassinos, conquistadores no mundo. Mas o que aconteceu? Por que hoje a Europa perdeu força? Por que esse tigre de papel agora cheio de lembranças, como na verdade o antigo Império Romano há muito tempo? Por que isso aconteceu tão rápido? Olha, 3 gerações, tudo passou. Por séculos, a Europa foi vista como símbolo de estabilidade econômica e abrigou países ricos e desenvolvidos. O poder industrial da Alemanha, o modelo social da França e o legado cultural e econômico da Itália influenciaram o continente e a política econômica mundial. No entanto, a estabilidade e prosperidade estão ruindo. O crescimento parou, a população envelhece, a produtividade cai e os investimentos diminuem. Antes vistas como modelos, essas potências estagnadas viram exemplos de advertência. A Alemanha revisa sua estratégia industrial, a Itália enfrenta estagnação estrutural prolongada e a França busca equilibrar proteção social e competitividade. Já abordamos essas histórias separadamente no passado, mas juntas elas revelam uma narrativa mais profunda. Um continente lidando com desafios antigos e 3 grandes economias tentando, muitas vezes sem êxito, se reinventar. Essa é a situação econômica da Europa: estagnação, fragilidade e lenta perda de força antes garantida. E a lenta diminuição de sua influência no mundo. O que aconteceu? Por que a poderosa e dinâmica Europa desacelerou? Porque a Europa basicamente trouxe a cultura. Vamos viver em harmonia e só. Tudo vai ser incrível. Eu só vou explicar que você teve uma infância difícil. E aí você vai entender tudo. E a gente vai parar de brigar e ser amigos e se beijar apaixonadamente. Os Estados Unidos da América, por acaso, davam cobertura. E não era necessário desenvolver o exército de tecnologias. Os países viviam juntos e separados ao mesmo tempo. A agressão não era incentivada nas escolas para as crianças. Quando eu digo juntos ou separados, quero dizer que, por um lado, era a União Europeia, tipo uma união. Por outro lado, cada país, por assim dizer, tinha seu próprio primeiro-ministro, seu próprio presidente, suas próprias leis, seus próprios direitos e coisas do tipo. Ou seja, muito mais fragmentado do que os estados dos Estados Unidos da América. Embora nos Estados Unidos também tenhamos leis estaduais, os Estados Unidos da América são muito mais homogêneos do que a Europa. Nas escolas, as crianças eram ensinadas a não responder a insultos e violência, ou seja, a não responder com violência, mas sim procurar alguém que resolvesse esse problema por elas. As crianças não sabem mais resolver problemas. Os homens não podiam mostrar suas regras. Testosterona, sim. Era preciso parecer com as mulheres e de jeito nenhum demonstrar sua agressividade. As crianças não aprendiam a responder a qualquer tipo de violência, desde a verbal até a física,
Praticamente responder à agressão era proibido pela ideologia cultural da sociedade. Para os homens, em força, responsabilidade e ousadia era vergonhoso, considerando quem você é. E depois vinha qualquer coisa. Ou seja, aquilo mesmo que um dia fez de nós, deles. Na verdade, eu não tinha nada a ver com isso, mas fazia deles conquistadores, dominadores, disseminadores. A competição nas escolas foi eliminada, pois os perdedores também ganhavam medalha e prêmio. Dos adultos que produziam bem e muito, tiravam parte de seus ganhos. Ou seja, pelo produto bom e barato que você fazia, era punido. E para aqueles que não sabiam fazer bem e barato e não conseguiam ganhar dinheiro para sobreviver, eram recompensados com subsídios e esmolas, inclusive com o perdão de dívidas. Ou seja, alguém que ganhava dinheiro agora tinha que pagar as dívidas deles. Tudo era feito para facilitar a vida das pessoas. Para os europeus. E em 3 gerações eles foram transformados em amebas sem vontade própria, capazes apenas de egoísmo e egocentrismo. Bem, dos europeus foi arrancado, nem foi arrancado, sabe? É como quando você torce a roupa para secar, sim, espremeram o espírito. Pesquisas do pioneiro, do conquistador, depois os que mantinham esse espírito de aventura foram para a América, Israel e outros países. Os genes dos europeus que ficaram se degeneraram e a Europa parou de ter filhos, de inventar, de construir, de conquistar, de melhorar, de competir. Para que sua população idosa sobrevivesse, passaram a trazer estrangeiros. E receberam milhões de muçulmanos negros e do Oriente Médio, que são agressivos e desejam tudo o que vem ao redor. Esses europeus preguiçosos, eu quero o mesmo ou até mais. Por que eles têm isso? Eles não fazem nada, né, enquanto eu trabalho feito louco e não tenho nada. Estão dispostos a ultrapassar a lei. Facilmente. Para alcançar, digamos, um objetivo. Eles estão cheios de energia e raiva. E essa raiva vem da cidade. Parece que essa coisa que a cidade dá, desapareceu da maioria dos habitantes da Europa. Entendemos o que está acontecendo? Está acontecendo o declínio da civilização europeia, da raça, do homem branco, da cultura judaico-cristã. Resta da América. Talvez tenhamos uma chance com Trump. Israel que não pode, não consegue lutar porque está sempre em guerra. Eles vão cortar tudo, da casa da vovó, do rio até o mar, não vai sobrar nenhum judeu. Querendo ou não, é preciso cultivar a testosterona. Eu vejo uma divisão na União Europeia, a menos que a Rússia a conquiste por dentro, ou os muçulmanos também por dentro. Mandarão dinamarqueses para acalmar italianos e alemães para acalmar tchecos. Mas esses países podem resistir. Países separados. Mas não tenho dúvidas de que o velho mundo se tornou um mundo decadente. Nós vamos destruir esse mundo decadente até o chão e então, não somos nós, mas eles mesmos convidaram aqueles que vão destruí-lo, seus próprios países. Sabe uma coisa? Os impérios sempre caem, cada vez mais e mais e mais. Está claro que isso também é um império. Entendo que houve muitos impérios franceses, belgas, holandeses e, por último, o britânico. Todos são impérios europeus ou um grande império europeu. Ela definhou. Os descendentes dos conquistadores vão parar de ter filhos. Provavelmente vão virar gays ou vão cortar seus próprios órgãos genitais de forma demonstrativa e jogá-los no vaso sanitário. Pode ser que essa moda apareça. Só estou prevendo porque todo o resto eles já inventaram. Bom, tudo bem, então. Com esses pensamentos agradáveis, desejo a vocês um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada, e até a próxima vez.